Muito bem, senhoras e senhores, hoje vamos para um vídeo sobre limites, certo? Vamos calcular o limite aí de seno de x sobre x quando x tende a zero. É um limite que aparece quando a gente vai derivar a função seno pelo limite fundamental da derivada. Ele surge lá no meio do caminho e não é nada óbvio, né? Então, basta você tentar substituir o x por zero, você vai ter uma indeterminação, beleza? E o Tom Apostol, no seu livro de cálculo de uma variável, ele mostra quanto dá esse limite de uma maneira geométrica, que eu achei bem interessante. Queria mostrar para vocês como ele faz, certo? Então, basicamente é o seguinte, ele pega lá a circunferência trigonométrica, né, de raio 1, aquela que a gente já está acostumado lá da trigonometria, e a gente vai fazer umas figuras geométricas aqui, uns triângulos, um setor circular, e vai comparar a área dessas figuras quando o nosso ângulo está entre 0 e 90, ou entre 0 e menos 90 também, tanto faz, né? Lembrando que a gente quer um ângulo próximo de zero, algum ângulo que esteja aqui perto, beleza? Eu vou desenhar um pouco maior para a gente conseguir ver, de fato, a construção geométrica aqui. Bom, então, lá na nossa circunferência, o eixo das abscissas representam os cossenos, né, do ângulo que a gente abriu, o cosseno do ângulo que a gente abriu, e o eixo das ordenadas, o seno do ângulo que a gente abriu, ângulo esse que eu vou chamar de x aqui, certo? Então, abrir um certo ângulo x, beleza? Vou chamar esse ponto aqui de P, esse de O, e ainda vou desenhar mais uma reta, a reta tangente, que você também deve se recordar. Existe uma reta que passa aqui, de forma que quando a gente abre um certo ângulo e prolonga esse segmento de reta aqui, né, a gente encontra, sei lá, aqui no ponto B, aqui é o ponto A. E aí vamos marcar algumas coisas, né? Vamos deixar mais claro isso daqui. Esse comprimento, essa reta tangente aqui que eu falei, se você não se recorda, esse comprimento representa a tangente do ângulo x. Assim como esse comprimento aqui, ó, em y, então esse pedaço aqui, onde a gente tem o ponto P, em y, isso representa o seno do ângulo x. Eu vou deixar de vermelho aqui, por exemplo. Então, esse traço vermelho aqui representa o seno do ângulo x, certo? Eu vou prolongar ele para cá, para ficar mais claro. Então, isso aqui é seno de x, certo? E embaixo a gente tem o cosseno de x, né? A medida das abscissas. Então, aqui representa a coordenada x do ponto P, quando a gente abre um certo ângulo x. Isso daqui equivale ao cosseno de x, você já deve se relembrar disso, certo? E agora o que a gente vai fazer é uma relação entre algumas áreas. Então, a primeira área que eu vou calcular é a área desse triângulo aqui, O, sei lá, CP. Então, triângulo OCP. Quanto que é a área de OCP? É a base vezes a altura dividido por 2. A base é cosseno, a altura é seno, dividido por 2. Então, isso aqui é seno de x, cosseno de x, todo mundo sobre 2. Beleza? Essa daqui é fácil. A segunda área é a área do setor circular OAP. Então, olha esse pedaço de pizza aqui, ó. Tá vendo? Da circunferência aqui, ó. Esse pedacinho da circunferência. Quando eu abro um certo ângulo x. É a área desse pedaço de pizza aqui, ó. Então, isso aqui é a área do setor circular OAP. OAP. E quanto que dá a área de um setor circular? Bom, é o ângulo. Então, a área 2 aqui vai ser o ângulo x dividido por 2 multiplicado pelo raio ao quadrado. No raio aqui, no nosso caso, vale 1. Então, isso aqui é x sobre 2 vezes 1 ao quadrado, que é x sobre 2 mesmo. Certo? Muito bem. Por fim, a gente tem que calcular a área 3. Se ficou dúvida aqui no setor circular, né, pensa que a área da circunferência inteira é πr ao quadrado, né? Πr ao quadrado é a área se eu abro 2π. Então, a gente pode pensar só nisso daqui, né? Então, é o ângulo em radianos, 2π, se eu abrir a circunferência inteira, dividido por 2 vezes r ao quadrado. Ó. Isso dá πr ao quadrado. Tudo bem? Então, é só pegar o ângulo em radianos, dividir por 2 e multiplicar por r ao quadrado, que você tem a área do setor circular lá, para o seu x que você abriu. Área 3, então, dando continuidade, é a área do triângulo OAB. Então, é a área do triângulo OAB. De novo, área do triângulo, base vezes altura
dividido por 2. A base aqui vale 1, que é o raio da circunferência. A altura vale tangente de x. E aí só dividir por 2, certo? Então, são essas três áreas que a gente vai comparar para encontrar o limite de seno de x sobre x. Aí você deve estar falando, meu, onde que vai parar isso, né? Que não nem apareceu isso aqui ainda, né? Apareceu o seno só aqui e aqui na tangente, que é seno sobre cosseno. Mas vamos lá. Observando geometricamente, a gente consegue ver que se x, então, está entre 0 e π sobre 2, ou entre 0 e menos π sobre 2, certo? A gente pode montar essa mesma construção aqui para baixo, tanto faz. A gente percebe uma relação muito importante, que é a área 1 é menor que a área 2, que é menor que a área 3, certo? Essa relação aqui é que a gente vai usar para encontrar o limite que a gente quer ali do seno de x sobre x. Então, anote isso. Então, essa área é menor que a área do setor circular, que ainda é menor que a área desse triângulo muito grande aqui, o maiorzinho, né? Com o cateto sendo tangente. Tendo em vista, então, essa desigualdade, vamos escrever, ao invés de área 1, área 2, área 3, as relações que a gente achou com x e com os cossenos e senos. Então, a área 1 é seno de x, cosseno de x. Certo? Eu vou tirar o 2, porque como todo mundo tem 2 aqui, né? Posso multiplicar todo mundo por 2 na desigualdade, que não vai afetar. Certo? Então isso é menor que x, que é menor que tangente, atropelei aqui, né? Tangente de x. Tudo bem? Tá todo mundo dividido por 2, eu posso multiplicar tudo por 2 e já assumir com esse 2 daí. Beleza. Então calma que a gente vai chegar aqui ainda. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode dividir todo mundo por seno. Seno de x. Deixa eu pegar meu paninho aqui para dar uma apagadinha. Então, seno de x. Eu vou lá e divido aqui por seno de x. Aí você fala, nossa, mas como é que eu ia saber disso? Justamente por isso que eu estou te explicando aqui. Então, divide aqui por seno de x. Divide aqui por seno de x também. E a tangente de x divide por seno de x também, né? Lembre-se que tangente é seno sobre cosseno. Então, eu pego seno e divido por cosseno. Aí divido tudo isso por seno. Aí vai ficar 1 sobre cosseno de x, certo? Seno de x sobre cosseno de x dividido por seno de x, né? Dividir é multiplicar pelo inverso, sobra 1 sobre cosseno de x, certo? E aí tá quase lá, né? Ó. A gente precisa do inverso disso. Então o que a gente faz? A gente inverte, só inverter. Vai ficar seno de x sobre x no meio. Aí a gente inverte as pontas, né? Você já deve ter visto esse tipo de desigualdade. A gente inverte isso daqui, vai ficar cosseno e passa para a esquerda. Cosseno. A gente inverte esse cosseno e passa para a direita. Vai dar, aqui no caso vai dar na mesma, mas isso não sempre é verdade, né? Se ficou com dúvida nessa relação aqui, pense em algo como, não sei, meio é menor que 1/4. Não, meio não é menor que 1/4, né? Vamos fazer o contrário. 1/4 é menor que meio, que é menor que 2, que 3, sei lá. Se eu quiser inverter, eu posso fazer isso. Só que olha só, quando eu inverto o meio dá 2. Quando eu inverto 3 dá 1/3. E quando eu inverto 4 dá 4. O 1/4 dá 4. Se eu não trocar as extremidades de lugar, a gente tem uma mentira aqui, né? 4 é menor que 2, que é menor que 1/3. Não tem nada a ver. Então a gente tem que inverter isso aqui também. 1/3 é menor que 2, que é menor que 4. Né? A gente inverte e troca as pontas. Tudo bem? Então, por isso que a gente caiu naquela relação lá. Muito bem. Então, olha só o que a gente tem. Chegamos, então, nessa relação super importante que é seno de x sobre x está entre cosseno de x e 1 sobre cosseno de x. Então, a partir dali, a gente acaba praticamente o nosso problema. Por quê? Porque com essa relação aqui, a gente aplica o famoso teorema do confronto, certo? Então, o teorema do confronto diz basicamente que se existe uma função que está entre outras duas, que é o nosso caso aqui, né? Então, tem essa função seno x sobre x está entre essas duas funções, cosseno e 1 sobre cosseno. E o limite de x tendendo a algum certo número, por exemplo, a 0. Se o limite dessa função das extremidades da extremidade esquerda for igual ao limite da extremidade direita, dessa função da extremidade direita, então, pelo teorema do confronto, o limite da função do meio também é igual aos limites que são das funções das extremidades, certo? Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos calcular o limite de x tendendo a 0 para cosseno de x.
claramente isso dá 1, né? Porque aqui a função é contínua em 0, a gente pode simplesmente substituir x igual a 0, vai ficar cosseno de 0, que é 1. Beleza. Vamos calcular o limite da outra extremidade, ó. Limite de x tendendo a 0 de 1 sobre cosseno de x. Também dá 1. Porque quando x é 0, cosseno de 0 é 1, 1 dividido por 1 dá 1. Então, pelo teorema do confronto, a gente garante que o limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x, também tem que ser 1. Beleza? Então, esse limite aqui é igual a 1. Era isso que eu gostaria de falar para vocês no vídeo de hoje, certo? Esse limite é importante. Em vídeos futuros aí, eu vou calcular a derivada da função seno pela definição de derivada, pelo limite fundamental, e a gente vai usar esse limite lá para continuar o raciocínio e mostrar que a derivada de seno realmente é cosseno. Beleza? Então espero que eu não tenha me alongado muito, espero que você tenha entendido, estudado um pouquinho aí de trigonometria. E é isso, a gente se vê na próxima. Muito obrigado.